Fala pessoal, eu sou Augusto, esse é o N-Maneiras e hoje a gente vai voltar a falar sobre edição de vídeo depois de muito tempo, né? A última vez que eu falei aqui no canal sobre isso foi sobre o VirtualDub. Pra ser sincero, eu nem lembro qual foi o último vídeo que a gente falou sobre esse aplicativo. Mas hoje não é para falar do VirtualDub, tá gente? Hoje a gente vai falar sobre um novo software que é o Olive. Para quem acompanha o site, viu que eu postei na semana passada um artigo apresentando esse software, né? Esse software que está ainda na versão alpha, ele só saiu uma versão dele e eu decidi ensinar ele aqui no canal, não só porque eu utilizo ele para fazer as edições dos vídeos aqui do canal, mas também porque ele realmente é um aplicativo muito bom, apesar de ser novo, só ter uma versão ainda, ele está em fase alpha, como eu disse, ainda assim ele tem uma série de funcionalidades muito boas, o modo de uso dele é muito parecido com alguns aplicativos profissionais que a gente costuma utilizar para edição de vídeo, então eu acredito que a maioria de vocês vai gostar de usar esse software, por isso que eu resolvi trazer ele aqui. Então basicamente essa videoaula vai ser um geralzão do Olive. E por que eu decidi fazer um geralzão do Olive e não várias videoaulas como eu faço com a maioria dos aplicativos? Porque, gente, como ele está ainda na sua primeira versão, até ele chegar numa fase beta ou na fase final dele, a fase que ele já está pronto para ser distribuído, ele ainda deve mudar muita coisa. Tanto é que eu já usei a versão 0.2, ela não está finalizada, mas ela já está disponível para utilizar. E ele já tem muitas diferenças em relação à versão 0.1, tá, gente? Por isso eu decidi fazer um geralzão, porque aí, como a versão 0.2 ainda não está finalizada, ela costuma dar muitos erros na utilização dela. A versão 0.1 eu tenho utilizado já faz um bom tempo, já tem mais de um ano que eu estou usando, e não tive grandes problemas. Tem alguns erros que acontecem, óbvio, por ser uma versão alpha, mas ainda assim você consegue utilizar tranquilamente para fazer a maioria dos trabalhos aí que você quiser, certo? Então é isso, a gente vai aprender a versão 0.1 do Olive agora. Bora para a videoaula. Então vamos lá, tô com o aplicativo aqui aberto já e vamos ver primeiro a interface, né, do aplicativo, como sempre. A gente tem a barra de menu aqui em cima, né? Mais abaixo aqui a gente tem três seções, né? Três blocos aqui. Essa primeira aqui é o projeto, tá? Basicamente aqui você vai reunir todos os arquivos que são relacionados ao documento que você está trabalhando no momento, tá, gente? Então basicamente aqui você vai carregar os arquivos que você vai utilizar no seu projeto, tá certo? Ao lado você tem aqui Effects, que é onde você vai poder fazer edições em cada um dos vídeos, em cada um dos pedaços de vídeo que você está trabalhando no seu documento, tá? Essa janela aqui sem nome é basicamente onde você vai pré-visualizar o seu vídeo, tá, gente? Então todas as edições que você for fazendo no seu vídeo, elas vão aparecer aqui, tá certo? E logo abaixo você tem aqui a timeline, tá, gente? Ela tá em branco, obviamente, porque a gente não tem nada, mas basicamente aqui você vai posicionando os objetos dentro do seu arquivo. Do lado esquerdo aqui embaixo você tem a barra de ferramentas, então você tem todas essas ferramentas aqui para trabalhar. E do lado direito você tem aqui a barra de volume. Ela não está aparecendo porque não temos nenhum arquivo criado ainda, tá, gente? Mas aqui vai ficar a barra de volume. Tá certo? Então como que eu faço para criar um arquivo? Você está vendo aqui que está tudo em cinza, não tem nada no nosso projeto inserido, então a gente precisa criar um documento aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é criar uma sequência, tá, gente? A sequência é basicamente uma linha do tempo que você vai criar para você poder trabalhar nela. Então para você criar uma sequência é muito simples. Você vem aqui em projeto, né, em project, e você vai clicar aqui nesse mais. Quando você clica, você vai ter três opções e você vai selecionar Sequence, né, para a gente criar a sequência. Então eu vou clicar aqui em Sequence, eu clico, ele vai aparecer aqui a janela de configuração da sequência, tá, gente? Então a gente tem aqui Preset, que a gente pode escolher algum modelo pré-definido de vídeo. Tem desde 4K até modelos bem antigos como NTSC e PAL. No caso a gente vai utilizar aqui 1080p, tá, que é o Full HD. Então vou deixar aqui 1080p mesmo. Ele já define então a largura e a altura para mim, quando eu seleciono o preset, mas você pode definir uma largura e uma altura da forma como você quiser. Logo abaixo você tem a taxa de quadros, né, a frame rate. E aí aqui você pode definir os valores que estão pré-definidos aqui. No caso a gente vai utilizar 29.97, que é um padrão de vídeo. Aqui você tem Pixel Aspect Ratio, a gente costuma trabalhar com 1 pixel, tá? Que é o Square Pixels. Dependendo da opção que você selecionar aqui no preset, você vai ter mais opções para trabalhar aqui no Pixel Aspect Ratio. Mas o ideal é você usar o Square Pixels para a maioria dos vídeos. Tá certo? Aqui abaixo você tem o interlacing, que é o entrelaçamento, no caso você vai deixar o none, e logo abaixo você tem as configurações do áudio, você tem aqui o sample rate, que é a taxa, né, de amostra do seu áudio, e aí você pode definir a taxa que você quiser. Eu vou deixar aqui 48.000 Hz, como já estava, e aí logo abaixo você define o nome para sua sequência. Eu vou deixar como Sequence 01 mesmo, e vou clicar em OK, tá?
Quando eu clico em OK, você já viu algumas mudanças na nossa interface. Primeiro que apareceu um vídeo em preto aqui, porque agora a gente tem uma sequência criada, então existe um vídeo já para a gente visualizar. A barra de áudio apareceu, a timeline também mudou, ó, agora você tem umas linhas aqui na timeline. E aqui em projeto apareceu a sequência que a gente criou. Tá certo? Ok, então a gente já tem aí a sequência criada. Agora a gente precisa adicionar arquivos no nosso documento para a gente poder editar, tá? Para adicionar é muito simples. Você vai vir aqui no Project, basta vir na área preta, clica com o botão direito e vem em Import, tá? A gente vai importar um arquivo para cá para dentro. No caso eu vou importar este vídeo aqui, que foi um dos vídeos que a gente já publicou lá no canal, que é o NDúvidas 15 sobre LibreOffice Draw. Seleciono ele, clico em abrir. E ele importou aqui para mim, tá? Ele está aqui em projeto. Por enquanto ele não está na timeline. Para você colocar na timeline, é só você clicar nele e arrastar para dentro da timeline, ó. Você posiciona aqui no começo e pronto. Agora você já vê que o vídeo está aparecendo aqui, certo? Então aqui a timeline, né, a linha do tempo, é onde você vai visualizar todo o seu documento, tá, gente? Com todas as edições, tudo que você for inserindo, você vai inserindo aqui na timeline. Então você vai inserindo aí na sequência que você quer. A timeline, gente, ela tem então aqui em cima o tempo, marcando, e você tem aqui essa linha vermelha que a gente chama de agulha, que é onde você posiciona em qual momento do vídeo você quer visualizar. Basicamente, gente, a timeline ela é dividida em duas partes, né? Na parte de cima, né, ela é dividida na vertical. Então, a parte de cima dela, você tem todos os vídeos, tá? Enquanto a parte de baixo, você vai ter todos os áudios do seu documento, tá, gente? Aqui, você vê que ele tem apenas uma linha, mas você pode ir posicionando outros elementos acima, tá, gente? Para você ir sobrepondo um documento no outro. Então, é como se fossem camadas de vídeo e de áudio, tá, gente? Só para vocês entenderem, eu vou importar uma imagem aqui, porque você também pode importar imagens para os seus vídeos. Por exemplo, eu vou importar aqui essa imagem aqui de um botão, né? Então eu vou colocar aqui abrir, eu importei a imagem aqui, tá? Essa tecla Shift. Vamos arrastar ele para a timeline, ó, e você vê que eu consigo posicionar em diversas linhas aqui, tá? Apesar de elas não estarem visíveis, elas existem. Então eu posso posicionar aqui em cima. E aí agora ele já até mostra a marcação da nova linha aqui para mim. E aí se eu posicionar a agulha aqui, você vai ver que ele vai até mostrar aqui para mim, ó, a imagem sobrepondo o vídeo, tá, gente? Então, basicamente, a timeline é um local com várias camadas e você pode ir posicionando os elementos em determinadas posições. Digamos que você tem esse elemento aqui e você não quer mais visualizar ele, você não quer mais que ele apareça aqui, mas você não quer deletar ele daqui. Ao invés de você simplesmente selecionar e apertar o botão Delete para apagar, eu vou dar um Ctrl Z aqui, você pode selecionar ele, clicar com o botão direito sobre ele e vir aqui nessa opção, ó, Enable Disable. Essa opção significa basicamente habilitar, desabilitar. Então, como ele já está habilitado, se eu clicar nela, ele vai desabilitar e aí ele tira a visualização da layer, né, da camada, mas ela continua aqui, posicionada. Se eu quiser voltar ela, só clicar com o botão direito e voltar na opção Enable, tá? E agora ele reativou a camada aqui. Com a timeline criada, a gente pode visualizar o nosso vídeo apertando a barra de espaço, tá, gente? Então, se eu apertar a barra de espaço, ó, você vê que o vídeo está tocando por trás, né? Mas tem videoaulas da série. Ou você pode simplesmente clicar aqui no botão Play, tá? E ele também vai dar Play no vídeo. NDúvidas aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar, tá certo? Bem simples, tá? Cada elemento da sua timeline pode ser editado separadamente, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero editar essa imagem aqui que eu inseri. Então, eu vou selecionar ela aqui. Quando eu seleciono, você vê aqui que em Effects, ele aparece diversas opções aqui, no caso de Transform, né? Então ele aparece opções de transformação, efeitos de transformação que eu posso fazer na minha imagem. Então eu tenho aqui em Position, por exemplo, e eu tenho aqui a posição dele. No momento ele está centralizado, 960, 540, X e Y, tá, gente? 960 na horizontal, 540 na vertical. Se eu clicar e arrastar para a direita, por exemplo, ó, ele vai arrastando para a direita a imagem. Se eu fizer para a esquerda, a mesma coisa. No caso do Y, né, ele vai fazer isso na vertical. Então, para a direita ele vai descer, para a esquerda ele vai subir a imagem, tá certo? Agora, digamos que eu quero que no começo dessa imagem ele esteja nessa posição, mas no final da imagem, quando chegar no final aqui, ela esteja aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou precisar criar pontos-chave. Os pontos-chave, gente, eles permitem que a gente crie um movimento, crie uma animação, tá? Entre dois pontos, entre dois momentos do vídeo, tá, gente? Então eu vou posicionar a agulha no começo aqui da imagem, tá? Vamos até o comecinho, ele vai grudar aqui para mim. E eu vou criar um ponto-chave clicando aqui no ícone do relógio, na linha do Position, tá? Então quando eu clicar aqui no reloginho, ele vai habilitar, né, os pontos-chaves, tá? E ele vai adicionar um losango aqui como um quadro-chave para mim. Agora eu vou posicionar a agulha lá no final,
Você está vendo que no final eu não visualizo mais o elemento, tá? Então eu vou só apertar a seta para a esquerda uma vez, para ele retornar um frame, tá, gente? Então eu vou apertar para a esquerda, voltou, agora eu estou visualizando, e eu vou criar um novo ponto-chave por aqui, tá? Um novo quadro-chave aqui, nesse losango dessa vez, porque se você clicar no ícone do relógio, ele vai desabilitar todos os quadros-chaves desse elemento. Então eu vou clicar aqui no losango e vou criar um novo. Pronto, criei um novo quadro-chave. Agora eu posso definir uma nova posição para ele. Então eu vou arrastar aqui a posição para a direita e vamos agora descer ele aqui no Y, tá? E pronto. Eu agora tenho um quadro-chave no qual ele está nessa posição e um outro quadro-chave, se eu clicar aqui nessa seta ele volta para o outro quadro-chave. O outro quadro-chave ele está aqui em cima. Agora eu vou fazer o que? Vamos dar um play. Vamos voltar aqui a agulha para um pouquinho antes de começar a imagem. E eu vou dar um play, vou apertar o espaço para a gente ver como que ficou esse movimento. Na videoaula de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o LibreOffice Draw, acho que deve ser os... Tá aí. Então basicamente ele criou um movimento suave, né, entre um ponto e outro, tá, gente? Isso pode ser feito, gente, com qualquer um dos elementos daqui. Qualquer um desses elementos pode ser criado uma transição entre eles. Você tem vários efeitos que você pode adicionar aqui, né? Clicando nessa opção do lado do título Video Effects, você tem todos esses efeitos que você pode adicionar e todos eles podem ter transição, tá, gente? No caso de áudio é a mesma coisa, tá? Eu vou selecionar o vídeo embaixo, tá? Então vamos selecionar esse vídeo aqui, ó, e como ele tem áudio, também tem aqui Audio Effects. Você pode adicionar transições de volume, pode alterar o volume no geral também, se você quiser. Você tem também opções de efeitos de áudio aqui para você selecionar. O Olive, como eu disse lá no site, ele tem poucas opções de efeitos de áudio. Então, para compensar isso, você tem aqui uma opção de VST Plugin, tá? Que você pode carregar um plugin VST, que são plugins voltados para edição e gravação de áudio. Então, você pode carregá-los aqui no Olive e utilizar através dessa opção aqui, VST Plugin. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha nas ferramentas básicas aqui, as principais ferramentas que você vai utilizar aqui no Olive. Ele tem várias, eu vou mostrar as que eu mais utilizo, porque acredito que é a que a maioria vai utilizar bastante também. A primeira já está selecionada, é a ferramenta ponteiro, né, o pointer, que é essa ferramenta aqui. Ela é uma ferramenta básica, você vai utilizar ela para diversas coisas. Você pode usá-la para selecionar elementos, tá? Então você pode selecionar qualquer elemento do seu documento com a ferramenta ponteiro. Você pode movimentar os elementos, então se você clicar e arrastar, você pode movimentar e reposicionar esses elementos onde você quiser. Você também pode aumentar o tempo de duração ou diminuir o tempo de duração dos elementos, tá? Basta com as ferramentas selecionadas, você vem no canto, aqui ó, bem no finalzinho, ó, e você vê que o ponteiro muda. Quando você clicar e arrastar, você pode aumentar ou diminuir. Você vai arrastando até onde você quer. Eu vou deixar, por exemplo, aqui, tá? E ele aumentou. Você vê até que lá em cima, ó, o quadro-chave que eu criei parou onde estava e todo esse espaço aqui foi aumentado aí o tempo de duração do elemento. Agora a gente vai ver as outras ferramentas que elas são mais específicas, tá, gente? A gente tem aqui a ferramenta Razor, tá? Essa ferramenta aqui, que é uma gilete. Ela serve para você cortar os elementos do seu documento, tá? Então, basicamente, ó, você está vendo que ele mudou o cursor, né? Ele virou uma giletezinha ali. E onde eu estou posicionando ele tem uma linha, né, que é onde ele vai cortar. Então se eu vier aqui, ó, na tecla Shift, ó, eu vou clicar bem aqui e você vê que ele vai dividir esse tecla Shift. Ó. Cliquei e pronto. Ó. Agora eu tenho dois elementos tecla Shift. Ó. Vamos selecionar aqui novamente o ponteiro. E eu tenho esse elemento que está posicionado depois e o primeiro elemento que inclusive está com aquela animação, aquela transição que a gente criou. Então eu posso aí ir cortando os elementos para dividir eles em pedaços, tá, gente? Isso é muito bom para você utilizar quando você estiver recortando o seu vídeo, né, montando e tiver espaços que você quer tirar, você pode usar aí a Razor, tá? E uma forma muito fácil de fazer isso é, por exemplo, digamos que eu vou usar a Razor novamente, então venho aqui, seleciono a Razor e eu vou cortar aqui, digamos que esse espaço desse ponto até o próximo corte eu não vou querer, então eu vou cortar aqui o tecla Shift, cortei. E ainda com a Razor selecionada mesmo, você vai posicionar o mouse sobre a parte que você quer deletar. E eu vou clicar com o botão direito e eu venho aqui, ó, Ripple Delete, né? Que é para ele deletar e ao mesmo tempo remover esse espaço entre os dois vídeos, tá? Entre o elemento anterior e o próximo elemento. Se eu clicar, ele deleta e aí ele já cola, né, um no outro, tá certo? Outra ferramenta que você pode utilizar bastante é a ferramenta Sleep. Essa ferramenta aqui, tá, gente?
com essas duas setinhas. Ela basicamente vai permitir que você deslize o tempo do vídeo, né, o início do vídeo, dentro do espaço que ele está. Então, digamos que a gente tem, por exemplo, para isso eu vou recortar esse vídeo maior aqui. Vamos usar o Razor. E eu vou recortar ele aqui e vou recortar ele aqui. Eu vou deletar essa parte inicial aqui. Então, clico com direito, Ripple Delete. E clico com direito aqui, Ripple Delete de novo e pronto. Ele já deletou tudo, tá? Não tem problema a gente perder aquela imagem. Então eu deletei o vídeo. Então o vídeo ele está começando não do tempo inicial do vídeo, né? Porque eu cortei ele ali mais ou menos em 7 segundos, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Cortei ele, tá? Então se eu pegar a ferramenta Sleep, digamos que eu cortei, mas agora eu quero voltar ele para o início. Eu vou selecionar a ferramenta Sleep. Com a ferramenta Sleep selecionada, eu venho aqui nele, ó, você vê que o cursor mudou. E eu vou arrastando, ó, até posicionar. Ele dá um bugzinho aqui, que é um dos bugs que eu falei que pode acontecer. Mas se você for puxando, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem um timerzinho ali que aparece embaixo que dá uma bugada. Eu vou reposicionar o início desse vídeo. Ó. Quando eu soltar, você vai ver que o preview, né, a tela de pré-visualização vai mudar. Soltei, ó, e ó, ele mudou. Então agora ele está iniciando em um outro ponto. Se eu puxar para o outro lado, vai ser a mesma coisa. Eu vou puxar, ó, e ele vai diminuindo aqui. Tá? Então eu estou voltando 6 segundos ali, ó, tá dando para ver um pouquinho, tá meio cortado, mas tá dando para ver. 6 segundos, agora ele vai iniciar em outro tempo, vai mudar a pré-visualização lá de novo. E mudou, tá vendo? Ó? Então basicamente eu estou pegando um vídeo grande, ele está cortado e eu estou reposicionando o ponto de início dele, tá gente? Então é para isso que serve a ferramenta Sleep. Não sei se ficou muito claro, é meio difícil de explicar, mas acho que deu para entender, né? Outra ferramenta que a gente utiliza bastante aqui é a ferramenta de transição, que é esta ferramenta aqui. Para isso eu preciso ter um outro elemento inserido aqui. Então eu vou selecionar aqui o ponteiro, vamos reinserir aqui a tecla Shift. Eu vou inserir neste ponto aqui e a gente vai inserir uma transição na tecla Shift. Então eu venho aqui na opção transição, eu vou clicar aqui e você tem 4 tipos de efeitos, tá? O primeiro é efeito de vídeo e os outros 3 são efeitos de áudio. Eu vou selecionar aqui o efeito de vídeo, Cross Dissolve, clico nele. Ele muda aqui o cursor, ó. E você está vendo que quando eu posiciono ele em uma ponta de um elemento, ele fica mais escuro, porque isso quer dizer que eu posso inserir uma transição aqui. Eu vou clicar no início e vou arrastar até onde eu quero que essa transição seja. Ó. Então, tudo que eu estou selecionando vai ser uma transição. Eu vou soltar aqui e pronto. Ó, ele já está mostrando aqui que tem uma transição de Cross Dissolve aqui. Para eu aumentar o zoom aqui, gente, vamos segurar o Ctrl e girar o scroll do mouse. Ó. Se eu girar para cima, ele aumenta o zoom. Se eu girar para baixo, ele diminui o zoom. Então, eu vou aumentar para cima para a gente poder ler melhor aqui. Ó. Então, tá aqui, ó, ele tem um efeito Cross Dissolve. O que o Cross Dissolve faz? Ele basicamente vai fazer um fade. Ele vai fazer com que, nesse caso, o elemento vá aumentando a opacidade dele aos poucos. Então, vamos posicionar a agulha aqui, logo antes, e vou dar um play, vou apertar o espaço para a gente ver como ficou. E no canal da Animaneiras ou lá no site. Tá aí, deu para ver bem como que funciona essa transição, tá, gente? Então, basicamente, a transição serve para isso. Você coloca uma transição entre um elemento e outro. No caso, ajuda bastante aí para você fazer esses fades, tá? Fica mais fácil do que você criar esses fades na mão, tá certo? Por fim, a gente tem ali embaixo, você tem aqui essa opção mais e aqui é um add, tá? É para você adicionar algumas coisas que você pode colocar no vídeo. As que você vai mais utilizar, provavelmente são a title, que é para você inserir texto no vídeo, e a solid color, que é para você inserir retângulos no seu vídeo. Tá? Então o title, como que funciona? Eu clico aqui em title, ele vai, o cursor está com uma seta, mas ele tem uma linha aqui. Eu vou clicar e arrastar aqui, ó, para criar uma área, e essa área aqui ele vai inserir um texto. Pronto, inseriu aqui, ó, tá aqui title. Vamos posicionar a agulha aqui. Eu vou selecionar o title. Ele está em branco, por isso que a gente não está vendo aqui, tá, gente? Mas quando eu seleciono, você tem aqui o transform e você tem aqui, ó, rich text. E aí você vem aqui em text para editar. Vamos clicar aqui. Eu vou selecionar tudo. E vou colocar N maneiras. Seleciono todo o texto. Vou colocar a cor preta para a gente poder visualizar. Então venho aqui em preto, dou um OK. E eu vou dar um OK novamente. Aqui você está vendo que você tem várias opções, tá, gente? De edição do texto, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Clique em OK. E tá lá, o texto já está aparecendo aqui para mim, tá, gente? Aqui em texto você vê que também tem opções próprias dele, tá, gente? Como o pad em position. O pad é um espaçamento, tá? Que vai ter nos cantos do bloco de texto. O position você pode alterar a posição do texto independente da posição da camada, tá, gente? Então são duas coisas diferentes. Você tem o alinhamento vertical, você tem um scroll que você pode ativar aqui, mas o mais interessante sem dúvida é o shadow. Você pode adicionar uma sombra no seu texto. Então, para ficar mais claro, eu vou selecionar aqui o texto novamente e eu vou colocar
na cor, uma cor clarinha, tá? Então vamos colocar um verde aqui, ó, esse verde aqui bem forte. Vou dar um OK e vou dar um OK novamente. Então tá ali. E se eu quiser eu vou lá e ativo o Shadow. Ativei. Por enquanto não dá pra ver, né? Então eu tenho que aumentar isso aqui. Para aumentar eu posso mexer aqui, por exemplo, no Softness, tá? Aqui em Shadow Softness e eu vou aumentando, ó. E ele tá inserindo uma sombra lá para mim, ó, tá vendo? Vou deixar assim mesmo, só para exemplificar. Você pode colocar aqui distância. Eu vou colocar aqui a distância, ó, como ele tá indo para o lado. Por que ele tá indo para o lado na distância? Porque o ângulo tá 0. Se eu alterar o ângulo, ó, você vai ver que ele vai girando em torno do meu elemento, tá? Do texto. Então, você pode definir isso aqui também. Então, você basicamente tem aqui essa opção de Shadow que você pode adicionar uma sombra no seu texto, tá certo? A outra opção de Edge que você tem, então, é o Solid Color. Você vem aqui no mais, vem aqui em Solid Color. Ele funciona da mesma forma que o texto, ele tem essa linha. A gente clica e arrasta para inserir um quadrado, tá? Um retângulo da área do documento. Então, vamos posicionar a agulha aqui, ó. E você vê que ele adicionou um retângulo vermelho. Esse retângulo a gente pode alterar a cor dele aqui em Solid. Então altera a cor dele aqui. Vamos selecionar esse tom de laranja aqui. Vou dar um OK. Você pode alterar a opacidade dele aqui. E para alterar o tamanho você vai ter que mexer aqui na escala, tá? Em Scale. E aí como é que funciona? Para você alterar proporcionalmente, basta você vir aqui no Scale e diminuir, tá? Ou aumentar, né? Se você quiser. Se você quiser alterar cada medida de uma determinada maneira, você vem aqui em Uniform Scale, desativa essa opção e aí você altera cada um da forma como você quiser. E aí você consegue alterar as medidas do retângulo mais livremente, tá certo? Bom, e essas são as ferramentas, então, do Olive, tá? As principais que você vai utilizar. Por fim, então, vamos ver como que a gente faz para exportar esse vídeo, tá, gente? Depois que você termina de editar, você precisa exportar ele, né? Então, para exportar é muito simples. Você vai vir aqui no menu File, Export. E aí aqui em Export você vai ter várias configurações, tá, gente? O Olive permite que você exporte não só vídeo, mas também imagem e áudio, tá, gente? Então aqui, para você definir isso, você vem aqui em Format. E aí aqui você precisa saber o formato específico que você quer exportar, tá, gente? Ah, não, eu quero em vídeo, mas qual formato de vídeo você quer, tá, gente? Você precisa saber disso. Então, no caso aqui, ele está selecionado o MPEG-4 vídeo, que é o MP4, tá, gente? Esse formato é talvez o mais usado atualmente. Você tem outros formatos de vídeo, você tem OGG, você tem MOV, você tem Windows Media. No caso, eu vou usar o MP4, tá, gente? Aqui em Range, você vai escolher o que você quer exportar. Você quer exportar toda a sequência, né? Entire Sequence. Ou você quer exportar in to out. Lá no Olive você tem uma opção para você selecionar um pedaço do vídeo. E aí quando você vai na exportação, você seleciona aqui in to out. E aí ele vai exportar só esse pedaço que está selecionado. Para fazer isso é muito simples, ó, eu vou fechar aqui. E eu vou, por exemplo, selecionar, eu quero que selecionar daqui até aqui. Tá? Então eu venho aqui, posiciono a agulha. Você vem aqui em Edit. E você seleciona aqui, ó, Set In Point. Ele criou um azulzinho aqui até o final. Então, esse é o início, tá, da minha seleção. E agora eu venho aqui no final, clico na agulha, com a agulha, quer dizer, né? Posiciono ela ali, vamos lá no Edit de novo. E Set Out Point. Pronto. Essa área azul que está selecionada é a minha seleção. Agora, se eu for lá no Export, vamos lá, File, Export. E eu coloco Into Out, ele vai exportar essa área que está selecionada. Se eu colocar Entire Sequence, ele vai todo o vídeo, tá certo? Embaixo, então, você tem aqui em vídeo, você tem aqui codec, né? O codec é basicamente um codificador para o seu vídeo. Se você não manja de codec, aqui é mais fácil você deixar o que já está selecionado, tá, gente? Se você sabe, tem conhecimento nisso, aí você pode selecionar um codec específico. Eu costumo deixar esse aqui mesmo que já vem selecionado e é o que tem funcionado. Daí aqui embaixo você pode alterar as medidas do vídeo caso você queira. Você pode escolher a taxa de quadros, o frame rate, né, que você quer exportar. Se você quiser manter o que já foi definido para a sequência, você mantém, senão você pode selecionar um outro. Aqui você tem Compression Type, tá? Essa opção ela sempre vai variar de acordo com o formato que você selecionar. No caso do MP4, ele só tem uma opção, então você vai deixar aqui, né, Quality Based. E aí aqui em Quality você tem que alterar isso aqui, tá, gente? Eu estou utilizando normalmente o fator de qualidade em 10. Quanto menor, mais qualidade, tá, gente? Ó, tá mostrando aqui, ó. 0 é lossless, que é sem perda de qualidade, e 51 é a pior qualidade possível, tá? Eu uso 10, ele não perde tanta qualidade, perde bem pouco, e o vídeo fica bem leve, tá certo? Embaixo vem um momento importante aqui, se você estiver exportando em MP4, aqui em Advanced, se você selecionar, você vai ter aqui, ó, Pixel Format.
E aí você tem várias opções, tá, gente? Várias. Eu testei praticamente todas elas. Comigo só funcionaram duas, tá, gente? O NV12 e o NV21, tá, gente? E assim, é uma coisa alternada, porque dependendo do que eu seleciono aqui, às vezes eu seleciono o NV12 e ele fica com o áudio um pouco alterado. E aí depois eu exporto com o NV21 e funciona. E às vezes é o contrário, às vezes eu uso o NV21, o áudio fica alterado e depois eu vou exporto no NV12 e o áudio funciona. Então você precisa testar para ver qual desses formatos de pixel vai funcionar melhor. Mas uma coisa eu garanto, todos esses primeiros aqui, ó, eu não consegui ter uma qualidade boa de vídeo, tá, gente? Só consegui nesses dois aqui de fato, tá? Até os daqui também não ficaram bons. Foi só o NV12 e o NV21. Então, se você quiser testar primeiro nesses dois, você pode testar. Se não der certo, você testa com os outros que aparecerem para você, tá certo? Eu vou selecionar NV12 mesmo. E aí aqui em Threads eu vou deixar alto e vou dar um OK. Aqui embaixo você tem o áudio, então o codec de áudio você pode selecionar. Eu costumo usar aqui o MP3 para ficar ainda mais leve o áudio, tá? Mas você pode selecionar o que você preferir. Eu vou deixar MP3, aqui você tem a taxa de amostra, eu vou deixar 48.000 como eu tinha configurado lá. E o bitrate eu vou deixar 256 também, que ele já vem configurado assim. Se você quiser na hora da exportação, gente, você pode escolher entre exportar só o vídeo ou só o áudio. Se eu quiser só exportar o vídeo desse documento que eu fiz, eu simplesmente venho aqui em áudio e tiro a seleção dele, ó. Ele vai exportar só o vídeo para mim. Se não, deixa selecionado, ele exporta os dois juntos. Depois de configurado, clica aqui em Export, ele vai abrir a pasta para você selecionar onde você quer salvar isso. Você seleciona a pasta, eu vou colocar aqui uma pasta de teste para a gente poder salvar. Então, tutorial Olive 01. E eu vou clicar em salvar. E agora a gente espera, tá? Ele vai fazer o processo de exportação aqui. Por ser um vídeo pequeno, o processo de exportação tende a ser mais rápido, mas dependendo do tamanho do seu vídeo pode ser bem demorado, tá, gente? Isso é normal, é o padrão de qualquer aplicativo de edição de vídeo, tá certo? Pronto, já terminou o processo de exportação. Eu vou abrir o vídeo aqui só pra gente ver como que ficou. Tá aqui o vídeo, eu vou dar play pra gente visualizar. Nessa série eu seleciono uma dúvida ou pergunta que vocês tenham enviado aqui no canal da Animaneiras ou lá no site para responder. Tá aí então, o vídeo ele foi exportado corretamente, dessa vez sem nenhum problema de áudio, né? Deu para ver que o áudio estava funcionando perfeitamente, mas como eu disse, por ser uma versão alfa, você pode encontrar alguns probleminhas nesse processo de exportação, tá certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Como eu disse, esse tutorial é só sobre o Olive 0.1. Assim que sair uma nova versão, a ideia vai ser eu analisar, tá, as diferenças de uma versão para outra e aí eu vou ver. Se tiver muita diferença, eu faço um novo geralzão. Se não, se for só algumas coisas específicas, daí eu vou procurar fazer um tutorial só sobre aquelas coisas que mudaram em relação à versão anterior. Beleza? Acesse o site, o link tá aparecendo para você aí no vídeo, também tá na descrição. Lá você vai encontrar tutoriais e videoaulas sobre o Olive e também sobre outros softwares. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Não esquece também de clicar no sininho, assim você recebe notificação quando sair videoaula nova. Abraço e até a próxima!